Olá, pessoal, tudo bom? E estão mais animadinhos? Já estão se acostumando com esse período diferente? Pior que a gente se acostuma, né? A gente se acostuma e aí a hora que nós começarmos a nos adaptar, aí já é hora de voltar. Aí a gente vai sentir falta da época em que estávamos estudando de forma online, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a prosa modernista. Nós já falamos sobre as poesias, vocês não foram muito bem naquela atividade, que a segunda atividade, que é sobre interpretação de poesia. Uma grande maioria teve bastante dificuldade, mas eu vou dizer, por conta de que a pessoa tem dificuldade em interpretar uma poesia? Porque a poesia, ela é muito subjetiva. Então, para você interpretá-la, você tem que ter um conhecimento do contexto de produção. Quando que ela foi produzida? O que estava acontecendo naquele momento? O que o poeta quis dizer com isso? Então, quando você não tem muito conhecimento desse contexto, então você tem um pouco de dificuldade. Portanto, daí a necessidade da terceira série, principalmente, entrar um pouquinho mais em contato com essa literatura, tá? Da poesia. E o movimento que nós vamos falar é o mesmo, é o modernismo, só que hoje eu vou falar um pouquinho da prosa modernista, tá? A prosa, diferentemente da poesia, ela se difere na estrutura. A poesia é feita em verso, em estrofes, enquanto que a prosa não. É um texto escrito na forma narrativa, essencialmente, tá? Que vocês já sabem o que é. Quem assistiu a aula no Centro de Mídia pôde ver que o professor começou a trabalhar esse tema já. Ele trabalhou com uma obra literária, a principal obra na questão da prosa modernista é Macunaíma, escrita por Mário de Andrade. Então, o professor disse isso na aula, quem assistiu vai estar com um pouquinho mais de facilidade para responder as questões, tá? Mas eu vou falar um pouquinho, eu peguei um resumo aqui para ajudá-los, tá bom? E aí, para fazer as questões, vai facilitar bastante. Então, vamos lá. A prosa modernista. Esse pedacinho que eu vou introduzir está no caderno do aluno de vocês, tá? Ah, eu não me recordo a página, mas depois eu coloco lá no mural, tá bom, gente? Não está aqui no momento aberto para eu falar. Isso tem no caderno, ó, leia o trecho abaixo. Os trechos a seguir integram uma das obras representantes da primeira fase modernista, 1928, Macunaíma. Ó, vocês podem ver que ele precedeu. Não, desculpa, ele foi depois da Semana da Arte Moderna. Nós já falamos sobre a Semana da Arte Moderna, 1922. Então, ele foi escrito em 1928, tá? Macunaíma, o herói sem caráter, de Mário de Andrade. O autor, na tentativa de resgatar o nacionalismo, cria uma narrativa nada tradicional, unificando mitos, lendas indígenas e folclore. A descrição da realidade social urbana e do folclore brasileiro estão presentes nessa ficção fantástica, representadas por uma personagem preguiçosa, sonhadora e sem caráter, que, na visão do narrador, é o próprio modelo de uma sociedade capitalista. Olha lá, hein, molecada? Nós vivemos numa sociedade capitalista? Será que sim? Será que não? Eu não quero me comparar a esse personagem, nem vocês, hein? Só podemos ser sonhadores. Aí sim, mas preguiçosos e sem caráter, não, hein? Vamos lá. Seguindo, Macunaíma é um dos romances, como eu já disse, tá? Modernistas mais importantes da literatura brasileira, escrita por Mário de Andrade no ano de 1928. O título da obra refere-se ao personagem principal, que é um índio, que nesse caso representa o povo brasileiro, como notamos na primeira frase da obra. E vamos lá, a primeira. No fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Uraricoera, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma.
Macunaíma. Além disso, Macunaíma, que possui um caráter épico, é considerado uma rapsódia, que, segundo os gregos, representava fragmentos de cantos épicos, ou seja, uma obra literária que absorve todas as tradições orais e folclóricas de um povo, tá? É isso que é o conceito de rapsódia e por que Macunaíma era considerada uma obra de caráter épico, porque trazia muito dessas tradições orais e folclóricas do povo de uma nação. O termo rapsódia, do grego rapsódia, significa recitação de poema, e do latim rapsódia representa o canto ou livro de poemas. Importante destacar que, segundo o próprio autor da obra, que foi o Mário de Andrade, esse livro não passa de uma antologia do folclore brasileiro, ok? Macunaíma é considerado um anti-herói, herói sem nenhum caráter, sendo sua característica mais marcante a preguiça. Nasceu numa tribo amazônica, às margens do mítico rio Uraricuera, e viveu sua infância fazendo travessuras, falando palavrões com as mulheres e assumindo diversas faces, tal qual o momento em que se tornou um homem branco, loiro e de olhos azuis, ao mergulhar num poço encantado. Safado esse Macunaína. Ele se transformava no que ele queria, só enrolando as pessoas. Macunaíma morava com sua mãe e seus dois irmãos, Manapé e Jiguê. Porém, com a morte da mãe, ele e os irmãos vão embora. Aliás, porém, com a morte da mãe, ele e os irmãos vão em busca de aventuras. Nessas andanças, Macunaína conhece seu amor, Si, a mãe do mato, com quem teve um filho, porém ambos morreram, sendo que Si vira uma estrela. Ela é a responsável pela peregrinação de Macunaíma, visto que lhe deu uma pedra denominada Muiraquitã, que servia como um amuleto. Assim, após Piaimã, o gigante, roubar a Muiriraquitã de Macunaíma, ele e seus irmãos partem para São Paulo em busca de seu amuleto. Muitas peripécias acontecem, até que no final Macunaíma mata Piaimã, toma de volta a pedra e vira a constelação Ursa Maior. Os principais personagens, gente, de Macunaíma são o seguinte: ele, né, que é o protagonista da obra, o herói sem nenhum caráter, Manapé, irmão de Macunaíma, Jiguê, irmão também, Sofará, a mulher de Jiguê, seria aqui a cunhada, Iriqui, a nova mulher de Jiguê, a outra, uma nova cunhada, Si, o amor dele, né, com quem ele teve o filho, Capei, a cobra que Macunaíma enfrenta, Piayamã é o gigante que roubou a Muiraquitã de Macunaíma, Seiuci, a mulher do gigante que tentou devorar Macunaíma, e Vei, deusa Sol, mulher que representa o Sol. Muitas palavras palavra de origem indígena, né? É até difícil assim para a gente pronunciar porque não é do nosso dia a dia, mas essa era uma intenção do autor da obra. Então ele queria resgatar, como nós já dissemos na atividade anterior também, ele queria resgatar o valor cultural do nosso povo, o valor cultural da língua portuguesa, tá bom? No caso aqui da língua indígena, especialmente, tá? As características da obra, ela é uma obra atemporal, não segue uma ordem cronológica. Críticas ao romantismo, apresenta críticas ao romantismo, gênero cômico, influência das vanguardas europeias, surrealismo, dadaísmo, futurismo, expressionismo, é uma narrativa mítica, ações ilógicas,
oníricas. Isso aqui é bom vocês darem uma lidinha rápida. O que seria esse surrealismo, o dadaísmo, o futurismo, o expressionismo? É porque ainda, gente, apesar de a gente estar no movimento modernista, ainda tinha uns resquícios da vanguarda europeia. Alguma coisa lembrava os movimentos da Europa, tá? Então é importante vocês darem uma retomada. Indianismo, tema do índio, né? O indianismo moderno. Valorização da linguagem coloquial. Crítica à linguagem culta era outra característica forte do autor. Também falamos no exercício anterior, lembram? Inclusive, a atividade 1, que vocês foram muito bem, vocês tiraram de letra, tá? Quando vocês fizeram a análise da primeira atividade. Valorização das raízes e da diversidade cultural brasileira. Estrutura da obra. A obra é predominantemente escrita na terceira pessoa, predominantemente. Contudo, é muito frequente o uso da primeira pessoa. Eles se misturam. Então, tem a primeira pessoa marcada pela fala dos personagens, né? A questão do discurso direto, mas predominantemente ela está sendo narrada, contada por alguém. Então, ela é predominantemente, ela está em terceira pessoa, tá? Em relação ao tempo, nota-se que trata de uma narrativa zigue-zagueante, onde o passado, o presente e o futuro se mesclam. Daí a questão da linearidade não existir. Tá? Ela não tem caráter linear, ela não segue uma ordem cronológica. Quanto ao espaço da narrativa, Macunaíma passa por muitos lugares, algumas cidades brasileiras de diferentes estados e países da América do Sul. A obra está dividida em 17 capítulos e um epílogo. Aí tem uma curiosidade aí que eu deixei para vocês. Baseado na obra de Mário de Andrade, o filme Macunaíma, 1969, é uma comédia, escrita e dirigida pelo cineasta brasileiro Joaquim Pedro de Andrade. Vale a pena assistir. Quer dar algumas risadas? Assista! Tem algumas cenas picantes, mas como vocês já estão na terceira série do ensino médio, creio que não terá problema algum, tá? E para finalizar, eu convido vocês a acessarem a sala de leitura virtual da nossa escola, que lá tem o link que os leva a essa obra literária. Quem quiser ler, ótimo, vou ficar muito feliz, tá? E aí vocês aproveitam também e conhecem melhor a nossa sala virtual, que a Keila fez com muito carinho, ok? Grande beijo. Agora partam para a atividade. Vocês vão arrasar. Bye, bye.